professora Valéria. Vamos iniciar nossa segunda aula de geometria espacial. Tema dessa aula, paralelepípedo. Vamos falar somente sobre os paralelepípedos reto-retângulo. Eles são prismas retos. Vamos lembrar da nossa última aula, um prisma reto é um prisma cuja aresta lateral é perpendicular ao plano da base do prisma e cujas bases e faces laterais são todas retângulos. Então, a primeira imagem que nos vem à mente quando pensamos num paralelepípedo ou um paralelepípedo reto-retângulo é a imagem de uma caixa comum que eventualmente podemos ter em casa, ok? Porém, quando imaginamos uma caixa, sempre imaginamos com as faces retangulares, onde esse retângulo possui as arestas adjacentes, aqui no caso, comprimento e altura, com medidas distintas. Então, é importante destacar que a definição de retângulo é um polígono convexo cujas arestas opostas, os lados opostos, são paralelos e congruentes, os ângulos todos são de 90 graus e ele satisfaz todas as condições de um paralelogramo. Logo, entre os retângulos inclui-se os quadrados. Todo quadrado é um retângulo. Portanto, o cubo, nosso objeto de estudo na aula anterior, ele é um caso particular de paralelepípedo reto-retângulo. Ou seja, todo cubo é um paralelepípedo reto-retângulo, mas nem todo paralelepípedo reto-retângulo é um cubo. Vamos destacar agora a diagonal do paralelepípedo. Então, a diagonal do paralelepípedo, eu destaquei ela aqui em vermelho, né? Esse segmento aqui de reta, que vai unir dois vértices opostos. Vamos lembrar que a diagonal do paralelepípedo, que eu destaquei aqui com um D maiúsculo, ela não está sobre nenhuma das faces do meu paralelepípedo. Ela está interna, aqui atravessando todo o meu paralelepípedo. Essa diagonal que está sobre a face da base do meu paralelepípedo, que eu destaquei aqui em roxo, ela é chamada de diagonal da base do paralelepípedo. Eu nomeei aqui com um D minúsculo. E essa diagonal da base, a diagonal do paralelepípedo e a aresta lateral de medida C aqui destacada, esses três segmentos formam um triângulo e esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que esse triângulo é retângulo? Porque esse ângulo aqui é reto. Vamos lembrar a definição de paralelepípedo reto-retângulo, ele é um prisma reto, ou seja, a aresta lateral dele forma um ângulo de 90 graus, é perpendicular ao plano da base. Como essa aresta lateral e a diagonal da base do meu paralelepípedo tem um ponto em comum, que é esse vértice, logo, elas são perpendiculares. Portanto, podemos relacionar essas três medidas, esses três lados desse triângulo retângulo, com o teorema de Pitágoras. Em geral, as situações problemas nos fornecem a medida das três arestas do paralelepípedo, aqui destacadas A, B e C. Para encontrar, então, a diagonal do meu paralelepípedo, eu preciso primeiramente encontrar a medida da diagonal da base do meu paralelepípedo. A diagonal da base do meu paralelepípedo, ela também faz parte desse triângulo retângulo, que é formado pela diagonal da base e as arestas de medida B e A da base do meu paralelepípedo. Então, vou destacar aqui esse triângulo também retângulo, esse ângulo aqui, né? Um ângulo lateral do retângulo da base é um ângulo reto. Portanto, usando aqui o teorema de Pitágoras, temos que a diagonal da base ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são essas arestas aqui de medida A e de medida B, ok? Podemos aqui isolar o D, né, e encontrar, então, a diagonal da base em função dessas duas arestas.
Encontrado, então, a diagonal da base do meu paralelepípedo, eu posso, então, calcular a diagonal do meu paralelepípedo, que é a hipotenusa desse outro triângulo, relacionando com esses dois catetos, que são a diagonal da base e a aresta lateral de medida C. Substituindo, então, esse meu D ao quadrado, temos que a medida da diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual à soma dos quadrados das três arestas laterais do meu paralelepípedo, ok? Portanto, podemos resolver essa expressão e encontrar a medida da diagonal do paralelepípedo. Se eu quiser escrever essa diagonal em função dessas medidas das três arestas do meu paralelepípedo, é só isolar aqui o meu D, vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Vamos conversar um pouquinho agora sobre a área do meu paralelepípedo. Vou apagar aqui a minha lousa. Opa! Prontinho. A área do paralelepípedo vai ser a área de toda a sua superfície, ou seja, a soma das áreas de todos os retângulos que formam esse paralelepípedo. Se eu observar aqui a planificação desse sólido, observamos que ele possui dois retângulos de área AC, são esses retângulos que têm arestas de medida A e de medida C, esse retângulo aqui lateral da frente e o do fundo lá. Dois retângulos de área AB, que são esses retângulos laterais de aresta A e aresta B, né? Lembrando que a área do retângulo é o produto das arestas, e dois retângulos também congruentes de área BC, que são o retângulo da base, os dois retângulos da base do meu paralelepípedo, ok? Então, a soma das áreas de todos esses retângulos me dá a área total do meu paralelepípedo. Eu posso escrever, então, a seguinte expressão. A área total do paralelepípedo será 2 vezes a área de um retângulo de arestas A e B, ou seja, AB, mais 2 vezes a área de um retângulo de arestas A e C, ou seja, AC, mais 2 vezes a área de um retângulo de arestas B e C, ou seja, 2 vezes BC. Colocando aqui o 2 em evidência, podemos escrever a seguinte expressão. AB mais AC mais BC, que é o produto 2 a 2 das três arestas do meu paralelepípedo, ok? Vamos conversar agora um pouquinho sobre, vou aqui apagar a minha lousa, sobre o volume do meu paralelepípedo reto retângulo. Bom, vamos imaginar a mesma situação da nossa aula anterior. Todo esse paralelepípedo preenchido por pequenos cubos unitários, ou seja, cubos de medida, uma unidade de medida, ok? Onde aqui temos arestas com A unidade de medida, B unidade de medida e C unidade de medida. Então, aqui poderíamos preencher toda a minha base com A vezes B, cubos de unidade 1 de volume, vezes C, porque seria quantos a gente colocaria desses AB cubos de unidade 1, ou seja, o volume seria o produto das três arestas, das medidas distintas das três arestas aqui, comprimento, largura e altura do meu paralelepípedo. Observemos que o produto AB é o produto é exatamente o produto da área da base do meu paralelepípedo. E
a aresta de medida C corresponde à altura do meu paralelepípedo. Logo, podemos também escrever esse volume como área da base vezes altura. Então, observemos esse exemplo exatamente sobre volume de paralelepípedo. É um exemplo, uma questão do Enem, tá? E vou ler ela aqui com vocês. A siderúrgica Metal Nobre, ela produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. Então, um paralelepípedo como esse dessa aula, um paralelepípedo reto-retângulo. De acordo com as dimensões indicadas na figura que segue, ou seja, ele é um paralelepípedo que tem 2,5 metros de comprimento, 0,5 metros de largura e 1,3 metros de altura. A pergunta é a seguinte: o produto das 3 dimensões indicadas nessa peça resultaria em qual medida de grandeza? Vejamos que essa questão é uma questão conceitual. Ela quer saber o conceito, ou seja, ela quer saber em que consiste, qual medida de grandeza é representada pelo produto das 3 arestas aqui desse meu paralelepípedo. Como vimos no slide anterior, esse é o volume, né? Nós temos aqui, esse é o volume, letra C, ok? Do meu paralelepípedo que representa essa peça dessa siderúrgica Metal Nobre. Tranquilo? Passemos então para o nosso próximo exemplo. Vou apagar aqui a minha lousa. Bom, também uma questão do Enem. Vamos acompanhar a leitura. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume, ou seja, já vou escrever essa informação aqui. O volume das barras de chocolate no formato de paralelepípedo é igual ao volume das barras de chocolate no formato de cubo. Continuemos. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo são 3 centímetros, 18 centímetros e 4 centímetros. 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento, 4 centímetros de espessura. Ou seja, as 3 medidas das arestas do paralelepípedo foram informadas nesse enunciado. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida, né, das arestas dos chocolates que têm formato de cubo, vamos lembrar que todas as arestas são congruentes, por isso a medida, é igual a, bom, o volume do paralelepípedo ele pode ser calculado. O volume do paralelepípedo vai ser o produto das medidas das 3 arestas, né? Das 3 arestas do meu paralelepípedo. Então, elas foram fornecidas, elas foram informadas aqui no meu enunciado. Opa. Ok? O volume do paralelepípedo vai ser 3 vezes 18 vezes 4. Então, o volume desse paralelepípedo, resolvendo aqui essa multiplicação, será 216 centímetros cúbicos. Centímetro vezes centímetro vezes centímetros. A unidade de volume aqui é centímetro cúbico. O volume, então, do meu cubo também será 216 centímetros cúbicos. Portanto, para saber quem é a aresta do cubo, vamos lembrar, a aresta, o volume do cubo é dado pela medida da aresta ao cubo. O 216, ele pode ser decomposto como o volume do cubo, né? 216, e esse 216 pode ser decomposto como 6 ao cubo. 6 ao cubo, 216. Logo, a medida da aresta do meu cubo é 6
centímetros. Aqui também, letra B desta questão do Enem. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.